normas com ampla participação da sociedade é um compromisso e uma tradição da ANEEL. Por esse motivo, a agência conta com meios para que consumidores e demais interessados possam apresentar suas contribuições em temas relacionados aos serviços de energia elétrica. Afinal, eletricidade é essencial para todos. Veja como funciona a estrutura que a ANEEL criou para ouvir você. Ao iniciar análise sobre um tema, ou para aprofundar estudos já iniciados, a ANEEL realiza a tomada de subsídios. Nesse momento, a agência recebe contribuições por escrito e pode realizar reuniões técnicas presenciais ou via internet. Quando a ANEEL apresenta uma proposta de nova norma, é realizada uma consulta pública, que recebe contribuições exclusivamente por escrito. Já na audiência pública, a ANEEL, diante de assunto relevante, convida a sociedade a apresentar suas contribuições em sessão pública, presencial ou via internet. Acesse o site para mais informações sobre como participar das decisões da ANEEL. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Por que sua tarifa de energia elétrica muda todo ano? O preço da energia elétrica é calculado uma vez ao ano pela ANEEL para garantir à população o fornecimento de energia em qualidade e proporcionar recursos suficientes para manter as atividades das empresas do setor. Na tarifa, estão incluídos os custos de aquisição e transmissão de energia e os encargos setoriais, sobre os quais a distribuidora possui pouca ou nenhuma gestão. Há também os custos totalmente gerenciados pela empresa para manter suas atividades. Esses valores são calculados pela ANEEL em dois tipos de processos: revisão tarifária periódica e ajuste tarifário anual, previstos nos contratos das distribuidoras com o governo federal. A revisão tarifária periódica é realizada a cada 5 anos em média, com a participação dos consumidores em audiências públicas. O objetivo é definir um valor que cubra os custos gerenciados pelas distribuidoras para manter sua operação. A ANEEL faz o cálculo propondo uma metodologia que incentiva a eficiência de cada distribuidora. É o chamado Fator X. O Fator X é um índice criado pela ANEEL que converte em descontos na tarifa parte dos ganhos da distribuidora com produtividade e aumento de mercado. Com isso, a conta fica mais justa. No reajuste tarifário calculado uma vez por ano, são atualizados os custos sobre os quais a empresa possui pouco ou nenhuma gestão. Além disso, os custos das distribuidoras são atualizados pela inflação e pelo fator X. Se eu já pago a tarifa, por que pago também a bandeira tarifária? A ANEEL sempre calcula a menor tarifa necessária para custear o funcionamento do setor elétrico. Em alguns meses do ano, a geração de energia fica mais cara e aí entram as bandeiras tarifárias, sinalizando esse custo na sua conta. O resultado disso é que quando a ANEEL calcular as novas tarifas da sua distribuidora, esse custo não entra no cálculo, assim o reajuste anual fica menor. As revisões e os reajustes das tarifas são conduzidos pela ANEEL com toda a transparência. Os índices são definidos em reuniões públicas semanais abertas à população e transmitidas ao vivo pela internet. Se ficou alguma dúvida, acesse o site www.aneel.gov.br e baixe em seu smartphone o aplicativo ANEEL Consumidor. Quanto mais informação você tiver, mais inteligente será o seu consumo. A criação de normas com ampla participação da Bom sociedade dia a todos, é um bom dia compromisso a e uma todos. tradição da ANEEL. Declaro aberta a reunião virtual da audiência pública número 5 de 2022. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de receber a todas e todos para participarem desta reunião virtual, que tem como objetivo obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Hidrelétrica Panambi S.A., a Hidropan, a vigorar a partir de 22 de julho de 2022, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade, de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e a frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, para o período de 2023 a 2027. Esta audiência pública está vinculada à consulta pública número 14, também de 2022, e está sendo realizada virtualmente e ao vivo pelo canal da ANEEL no YouTube, considerando a segurança de todas e todos e em virtude da pandemia de Covid-19. Eu convido a todos neste momento para ouvirmos o hino nacional brasileiro.
sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o teus templos estrelado, e diga o verde louro desta fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. A mesa diretora desta reunião virtual é composta pelos seguintes servidores da ANEEL. Por mim, Elvio Guerra, diretor da ANEEL e presidente desta audiência. Por Devete Lima Ferreira, especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária. Por Clélia Fabiana, analista administrativo da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição. Por Fernando Miranda, analista administrativo da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública e secretário desta audiência. Também estarão acompanhando esta audiência outros servidores e servidoras da agência para nos subsidiar aqui com a parte técnica da transmissão. Nós estamos com a presença, portanto, desse corpo técnico, nesta manhã, evidenciando nosso compromisso com as justas expectativas da sociedade para o evento de hoje. Também estão presentes Fernando Colli, da minha equipe de assessoria, da Fernanda Proença, Gustavo de Araújo e Andressa Comeno, da assessoria institucional da diretoria, e Fabrício Damasceno, Luiz Sérgio da Silva e o Irã Rodrigues, da equipe de áudio e vídeo, e também o fotógrafo da ANEEL, Michel de Jesus. Lembro que os servidores e servidoras da ANEEL, que auxiliam na realização desta audiência pública e que promovem o cálculo das tarifas da Hidropan, possuem grande capacitação técnica e comprometimento com a transparência e o interesse público, sobretudo com a satisfação dos consumidores de energia elétrica.
mesmo comprometimento de cada uma das senhoras e dos senhores consumidores de energia elétrica que estão hoje dedicando parte importante do seu tempo e do seu dia para esse relevante exercício de cidadania. Assim, registro a importância para a ANEEL da realização desta audiência pública, pois a ampla consulta à sociedade é um dos mais importantes instrumentos de apoio ao processo decisório da agência, que precede a expedição de suas principais decisões. Assim, estamos realizando esta audiência pública para apresentar aos consumidores os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária da Hidropan e coletar as contribuições dos expositores visando ao aperfeiçoamento do processo. A revisão tarifária periódica das distribuidoras de energia elétrica está definida em lei e visa estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, com definição dos custos operacionais eficientes e dos investimentos realizados com prudência pela concessionária. O processo de revisão tarifária ordinária, neste caso, ordinária, da Hidropan, teve início há vários meses, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas: a apresentação pela concessionária das informações requeridas pela ANEEL, a elaboração também pela ANEEL da primeira proposta de revisão tarifária e a apresentação dessa proposta ao Conselho de Consumidores e à própria concessionária, a manifestação do Conselho e da concessionária sobre a proposta que foi apresentada. E, por fim, a divulgação no site da ANEEL da audiência pública, esta que estamos realizando agora, das notas técnicas com as propostas para a revisão tarifária da Hidropan. As apresentações hoje realizadas, elas, bem como as contribuições que forem enviadas à ANEEL por meio do nosso site ou por via dos Correios, até o dia 3 de junho. Então, essa data é muito importante, até o dia 3 de junho, mês 6. Serão analisadas pela agência antes da decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Esta reunião virtual obedecerá aos seguintes procedimentos. Primeiramente, um vídeo institucional sobre como participar da audiência pública ou das audiências públicas, a apresentação da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, a apresentação da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, a apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária, a manifestação dos expositores inscritos, que estará limitada a 5 minutos para cada um, e estava prevista também a apresentação do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Hidropan, mas o Conselho optou por não realizar ou não utilizar o espaço oferecido. Então, é importante destacar que o Conselho ainda poderá se manifestar no âmbito do processo de consulta pública, a consulta que tem o número 14 de 2022, e o prazo para a contribuição segue até o dia 3 de junho de 2022. Então, enfatizo essa data, muito importante, para que a gente possa realmente publicar o resultado da revisão tarifária da Hidropan no tempo que está estabelecido no próprio contrato e até o dia 3 de junho de 2022. O encerramento da reunião está previsto para as 10 horas desta manhã. Então, dando agora início à audiência, propriamente à audiência, passaremos um vídeo institucional explicativo de como participar das audiências públicas virtuais da ANEEL, seja para o caso que estamos hoje apresentando, ou para qualquer audiência pública que seja promovida pela ANEEL. Então, eu peço que seja transmitido o vídeo institucional, por favor. Sempre que a ANEEL tem que tomar alguma decisão importante sobre o setor elétrico brasileiro, ela consulta os cidadãos e agentes do setor. A audiência pública é um dos principais meios para a ANEEL ouvir a sociedade. Para facilitar e ampliar a participação da sociedade nas decisões da agência, as audiências públicas podem ser acompanhadas pela internet. Qualquer cidadão pode participar e contribuir com opiniões e sugestões.
Você pode participar ao vivo ou também enviando um vídeo, áudio ou mensagem de texto pelo WhatsApp ou por e-mail. Para participar ao vivo na audiência pública, você deve se inscrever antecipadamente pelo WhatsApp ou e-mail. Após a inscrição, você receberá o link de entrada na audiência, com o horário marcado para sua exposição. Se você enviar um vídeo, não se esqueça de seguir as seguintes regras. Cada participante poderá enviar apenas um vídeo, com duração máxima de 5 minutos. No início do vídeo, informe o seu nome e outros dados que julgar necessários. O formato do vídeo deve ser padrão H264. A resolução deve ser de 720 pixels em um widescreen. Se estiver gravando no celular, use o aparelho na posição horizontal. Além disso, grave o vídeo em local com fundo branco ou claro. Mas atenção! Vídeos com mais de 5 minutos ou que não sejam referentes ao tema poderão ser cancelados pela presidência da audiência. As falhas de áudio ou vídeo durante a reprodução do arquivo são de inteira responsabilidade dos produtores. A opinião dos cidadãos é importante para a ANEEL e para o setor elétrico brasileiro. Participe! ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Obrigado para a nossa equipe técnica. E para a primeira apresentação técnica, passamos a palavra ao servidor da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública da ANEEL, Fernando Miranda, que detalhará os indicadores comerciais da Hidroplan, bem como os aspectos relacionados às reclamações e à satisfação dos consumidores. Fernando, você está com a palavra e eu solicito que você observe o prazo aí de 15 minutos para a sua apresentação. Bom dia a todos, meu nome é Fernando Miranda, sou analista da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública da ANEEL. Vou apresentar aqui alguns dados acerca da satisfação dos consumidores residenciais da Hidroplan, apresentar aqui dados da Ouvidoria da ANEEL acerca da distribuidora, apresentar alguns indicadores comerciais e falar também sobre os canais de comunicação da ANEEL. A ANEEL realiza todos os anos a pesquisa IASC para avaliar a satisfação dos consumidores residenciais com relação às distribuidoras de energia elétrica, isso tanto concessionárias quanto permissionárias. As notas obtidas no IASC servem de subsídio para as ações de fiscalização da ANEEL e ainda para a emissão de novas normas por parte da agência. As notas do IASC entram ainda no cálculo do componente Q do fator X nas tarifas de energia elétrica. Em 2020, foram entrevistados 250 consumidores residenciais na área de concessão da Hidroplan. Veremos no próximo slide as notas da Hidroplan nos últimos 5 anos. Aqui podemos ver que a melhor nota da distribuidora foi no ano de 2016, 82,21, e na última pesquisa IASC de 2020, a distribuidora obteve uma nota de 75,72, uma nota acima da sua categoria Sul-Sudeste, Centro-Oeste até 30 mil unidades consumidoras e acima da média Brasil. A Hidroplan foi a finalista no Prêmio ANEEL de Qualidade 2020 na categoria Sul, Sudeste e Centro-Oeste até 30 mil unidades consumidoras. Aqui temos um detalhamento dessa nota, 75,72. Essa nota foi 5,70% menor do que a nota de 2019 e colocou a concessionária em termos absolutos como a terceira maior nota dentre as 53 concessionárias de todo o país, e em segundo na sua categoria Sul, Sudeste e Centro-Oeste até 30 mil unidades consumidoras. Com relação à execução de serviços comerciais, todos os serviços que a distribuidora presta aos seus consumidores têm prazos, e esses prazos estão estabelecidos na Resolução número 1000/2021 da ANEEL.
Em 2020, a Hidropan prestou 4.726 serviços aos seus consumidores, sendo que 98,22% foram realizados dentro do prazo normativo. Já em 2021, foram prestados 5.353 serviços, sendo 99,93% realizados dentro do prazo normativo. Aqui temos as reclamações recebidas na ouvidoria da ANEEL contra a distribuidora entre os anos de 2017 a 2022. Entre 2017 e 2020, o número se manteve em 2 reclamações anuais. No último ano, 2021, foram 4 reclamações e até 6 de maio temos 5 reclamações no corrente ano. Aqui temos as 5 reclamações mais frequentes recebidas na ouvidoria da ANEEL entre os anos de 2017 e 2022, agora divididos por tipologia. Em primeiro lugar, temos ressarcimento de danos elétricos. Em segundo, faturamento de microgeração. Em terceiro, ligação. Em quarto, alteração de carga. E em quinto, conexão de microgeração. Como resolver uma demanda com a Hidropan? Como que o consumidor pode ter o seu problema resolvido com a distribuidora? Em primeiro lugar, falar com a distribuidora em seus canais de atendimento. Não resolveu no primeiro passo, o consumidor ainda tem uma instância dentro da própria distribuidora, que é a ouvidoria da distribuidora. Não resolveu nem no primeiro passo e nem no segundo passo, aí sim o consumidor deve entrar em contato ou com a agência estadual, parceira da ANEEL no estado do Rio Grande do Sul, a AGERGS, ou ainda com a própria ANEEL. A ANEEL atende no telefone 167, através do chat online, pelo formulário no site da ANEEL e ainda através do aplicativo ANEEL Consumidor. Falando sobre o aplicativo ANEEL Consumidor, nele o consumidor tem acesso a diversas funcionalidades. Ele pode fazer denúncia, informar falta de luz, simular a sua fatura de energia e ver quanto custa cada componente, ver sobre as bandeiras tarifárias, ver vídeos institucionais e ainda registrar uma reclamação contra a distribuidora. A ANEEL está presente também nas redes sociais. A ANEEL tem Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Prezando sempre pela transparência e publicidade de seus atos, a ANEEL tem um canal no YouTube. Nesse canal são transmitidas ao vivo as reuniões públicas da diretoria, em regra todas as terças-feiras às 9 horas da manhã. Também estão sendo transmitidas ao vivo as audiências públicas, como essa que estamos realizando hoje. Nesse momento de pandemia e para a segurança de todos, as audiências públicas estão sendo realizadas de forma virtual. Agradeço a todos pela atenção e tenham um bom dia. Muito obrigado, Fernando. E, na sequência, eu passarei a palavra para a Clélia Fabiana, servidora da ANEEL, servidora da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, que detalhará os indicadores de qualidade do serviço e as condições gerais de fornecimento de energia elétrica pela Hidropan. Clélia, você está com a palavra. Bom dia, meu nome é Devete, sou especialista em regulação da Tivemos um pequeno problema aqui, mas já estamos corrigindo. Bom dia a todos que participam desta audiência pública. Me chamo Clélia Bueno e faço parte da equipe da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição. Vou apresentar agora um panorama geral do processo de estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade da distribuidora Hidropan Distribuição de Energia S.A. para os anos de 2023 a 2027.
Os dois principais indicadores de qualidade do fornecimento de energia elétrica são o DEC, que é a média de horas que os consumidores ficaram sem fornecimento de energia no período de apuração, e o FEC, que é a média de interrupções de fornecimento que os consumidores experimentaram no período de apuração. Os indicadores DEC e FEC são estabelecidos para as subdivisões da empresa chamadas de conjuntos de unidades consumidoras. Aqui pode-se visualizar o desempenho da Hidropan no cumprimento dos limites de DEC no ano de 2021. Vemos que o conjunto único da empresa cumpriu seu limite naquele ano. Realizando a mesma análise agora para o indicador FEC, observa-se que o conjunto único da empresa descumpriu o respectivo limite estabelecido pela ANEEL no ano de 2021. Nesse slide, vemos o histórico do desempenho da apuração do DEC da Hidropan, além do histórico dos limites. As barras indicam o DEC apurado pela empresa, a linha azul escuro, os limites estabelecidos pela ANEEL para os anos passados, e a linha azul claro representa os limites propostos e que estão postos em discussão nesta audiência pública. De maneira análoga para o FEC, as barras em rosa representam o histórico de apuração do FEC pela Hidropan, a linha vermelha, os limites para os anos passados, e a linha laranja, os limites propostos pela ANEEL para os próximos anos. A empresa vinha performando abaixo dos limites até 2021, quando descumpriu os limites do FEC. Quanto aos novos limites propostos, observa-se uma trajetória decrescente que começa com 7 interrupções em 2023 e termina com 5 interrupções em 2027. Nesse slide, vemos uma comparação dos limites de DEC da Hidropan nas barras cinzas com os limites das outras distribuidoras de menor porte da região sul nas linhas. Observa-se que seus limites de DEC permanecem aderentes à realidade da região. Realizando a mesma análise para o FEC, percebe-se que os limites da Hidropan, nas barras cinzas, estão acompanhando os limites das distribuidoras de menor porte da região sul, nas linhas. Assim, constata-se que seus limites de FEC permanecem aderentes à realidade da região. Esses são os pontos que gostaríamos de apresentar para esta audiência pública. Agradeço a atenção dispensada e tenham todos um bom dia. Muito obrigado, Clélia. E agora sim eu vou abrir a palavra para o Devete Lima Ferreira, também servidor da ANEEL, que trabalha na Superintendência de Gestão Tarifária da agência. Por favor, Devete, você está com a palavra. Bom dia, meu nome é Devete, sou especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária da ANEEL. Vou fazer uma apresentação sobre o cálculo da revisão tarifária periódica da Hidropan, submetido a esta consulta pública. Inicialmente, é importante destacar que uma das finalidades do contrato de concessão é proporcionar um equilíbrio econômico-financeiro entre as partes. Nesse ensejo, de um lado, o consumidor deve obter um serviço de qualidade, pagando por isso uma tarifa justa. Por outro lado, a distribuidora deve ser adequadamente remunerada para cobrir os custos operacionais e obter um retorno sobre o capital investido. E a ANEEL dispõe de 3 mecanismos para alcançar esse equilíbrio: a revisão tarifária periódica, o reajuste tarifário anual e a revisão tarifária extraordinária. A RTP, por qual a distribuidora está passando, é realizada em média a cada 5 anos e visa definir o custo eficiente da distribuição da concessionária, as metas de qualidade e de perda de energia elétrica e os componentes do fator X. Já o RTA, como o próprio nome sugere, é realizado anualmente, nos anos em que não há revisão e tem como objetivo repassar os custos não gerenciáveis relacionados à geração, transmissão e encargos setoriais. Além disso, atualizar a parcela B pelo índice de inflação, definido no contrato de concessão, menos o fator X. Por último, tem a RTE, que pode ser realizada a qualquer momento, quando é identificado um desequilíbrio econômico-financeiro no contrato de concessão. Aqui é realizada uma pequena demonstração do caminho que a energia elétrica percorre desde o ponto de geração até os consumidores finais.
Esse caminho também representa alguns dos custos que compõem as tarifas de energia elétrica, geração, transmissão e distribuição. Assim, para que a energia chegue aos consumidores da distribuidora, essa energia, que geralmente é produzida em um ponto distante, é transportada por linhas de alta tensão até o ponto de entrega, que é a distribuidora, que por sua vez distribui essa energia aos seus consumidores. Também é relevante acentuar que o custo de aquisição de energia são aqueles custos necessários para atender o mercado da distribuidora, acrescidos das perdas técnicas decorrentes do sistema de transmissão e distribuição e das perdas não técnicas, ocasionadas por erro ou falha de medição e ainda por furto de energia, também conhecido como gatos. Daqui em diante farei uma análise dos resultados. Mas antes de fazer esse detalhamento, é relevante explicar os custos que compõem as tarifas de energia. A tarifa econômica de energia é formada por duas parcelas, a parcela A e a parcela B. A parcela A é formada pelos custos relacionados à compra de energia, transmissão, encargos setoriais e receitas recuperáveis. A parcela A também é conhecida por custos não gerenciáveis e leva esse nome porque a distribuidora apenas arrecada e repassa esses gastos, não possuindo controle sobre esses custos. Já a parcela B, ou custos gerenciáveis, são aqueles em que a concessionária tem plena capacidade em administrá-los diretamente e são formados pelos custos operacionais e pelo custo anual dos ativos. Além dos custos econômicos, há também os componentes financeiros, que são tratamentos específicos dado às mudanças de custos de itens da parcela A e visam restabelecer anualmente o equilíbrio do contrato de concessão. Nesse slide são apresentados os itens que contribuíram para o resultado. De acordo com o gráfico, verificamos os efeitos de cada item que compõe a tarifa da Hidropan. Os encargos setoriais foram responsáveis por um efeito nesse resultado de 5,92%. Os custos com transmissão, 0,87%. Os custos com compra de energia também apresentaram um efeito de aumento, na ordem de 9,10%. E as receitas irrecuperáveis, um efeito praticamente nulo. Com isso, a parcela A resultou no efeito médio total de 15,90%. Já os custos com distribuição contribuíram com a redução de 0,97% nas tarifas. Quanto aos financeiros, a inclusão dos novos e a retirada dos que figuravam nas tarifas tiveram participações de 1,67% e 1,57%, respectivamente. Com isso, agregando todos esses itens, o efeito médio resultou em 18,17%. Nos próximos slides, irei detalhar melhor esses itens. Vale destacar que o efeito médio não é aplicado igualmente para todos os consumidores da concessionária e depende do grupo e da modalidade tarifária ao qual pertence. Dito isso, a partir desse resultado, o grupo de alta tensão perceberá um efeito médio de 21,8%, ao passo que o grupo de baixa tensão um efeito médio de 17,03%. A diferença de efeitos entre os grupos de consumo se deve à variação dos itens de custos e às novas tarifas de referência calculadas nas revisões. Quanto à nova composição das tarifas para a distribuidora, em que os tributos correspondem, em média, a 33,2% de sua receita, verificou-se que os custos de distribuição representam 15,6%, já os custos com aquisição de energia, 30,9%. O custo de transporte, 6,5%, e encargos setoriais, 13,8%. Agora, detalhando a parcela A, segundo demonstrado no slide anterior, os encargos setoriais tiveram um efeito de 5,92% nesse resultado, sendo que a nova cota de CDE uso para a distribuidora em 2022 foi responsável por 4,85% desse impacto. Os custos com transporte foram responsáveis pelo efeito de 0,87% nessa revisão, decorrente da estimativa de aumento das novas tarifas de uso do sistema de transmissão e das novas receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão para o ciclo 2022-2023, cujo reajuste está previsto para ocorrer no mês de julho do presente ano. Quanto ao custo de energia para este processo tarifário, este representou um impacto de 9,10%. Esse efeito é justificado pela atualização do custo relacionado ao contrato bilateral de suprimento que a Hidropan possui com a RGE. Por último, as receitas recuperáveis tiveram uma participação de 0,01% no efeito médio.
Ainda sobre o tema parcelar, é importante destacar que o nível de perdas técnicas regulatório calculado para essa consulta pública foi de 4,32% para a distribuidora. A perda técnica é calculada de acordo com a metodologia vigente, levando-se em consideração as características da área de concessão da distribuidora. Já em relação às perdas não técnicas, em que a metodologia prevê uma análise a partir do método de comparação entre empresas de porte equivalente e área de atuação com índice de complexidade geográfica e socioeconômica semelhantes, está sendo proposto um percentual de 0,46%. Agora vamos detalhar a parcela B, que é formada pelo custo operacional e pelo custo anual dos ativos. Este, por sua vez, é composto da remuneração do capital, da cota de reintegração regulatória e do custo anual das instalações móveis e imóveis, ou simplesmente anuidades. A remuneração do capital corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e depende fundamentalmente da base de remuneração líquida e do custo de capital. A cota de reintegração regulatória é formada pela depreciação e pela amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos à prestação do serviço ao longo da vida útil e está relacionado à base de remuneração bruta e à taxa de depreciação. E as anuidades se referem aos investimentos de curto período, em curto período de recuperação, tais como os realizados em hardware, software, veículos e toda a infraestrutura de edifícios de uso administrativo, e depende basicamente dos ativos imobilizados em serviço. Iniciando a análise da parcela B pelos custos operacionais, esse se refere aos custos regulatórios necessários para operar e manter todo o sistema de atendimento ao cliente. A partir de um modelo comparativo entre as distribuidoras, é definida uma faixa de eficiência para os custos operacionais. Desse modo, caso seja identificado que os custos operacionais presentes das tarifas estejam dentro dessa faixa de eficiência, não é necessário traçar uma trajetória dentro do ciclo tarifário. De outro modo, se identificado que esses custos estão acima do limite superior, é realizada uma trajetória de redução desses custos até que atinja a faixa superior. Por outro lado, se identificado que esses custos estão abaixo do limite inferior, é realizada uma trajetória de aumento até que alcance o limite inferior. No caso específico da distribuidora, a aplicação da metodologia identificou que os custos operacionais presentes nas tarifas de seus consumidores estão dentro da faixa de eficiência, de modo que não será necessário traçar uma trajetória nesse ciclo. Conforme mencionado antes, a parcela B também são acrescidos os custos com investimentos, que são aqueles reconhecidos como prudentes e que visam a expansão do sistema de distribuição, atendimento de novos consumidores, modernização e substituição de equipamentos e atualização tecnológica. Nessa parte serão apresentadas as variações e efeitos dos itens que estão contidos na parcela B. Quanto aos custos operacionais, observou-se uma pequena redução em comparação com os custos contidos nas tarifas, de 0,1% de efeito. E em relação às anuidades, essas tiveram também um impacto de menos 0,1 no efeito médio. Este resultado decorreu da revisão dos parâmetros regulatórios adotados para o cálculo das anuidades no atual ciclo e da atualização da base de remuneração regulatória, da qual o cálculo das anuidades depende. Quanto à remuneração do capital, esta representou um impacto de menos 1,03. Esse efeito pode ser explicado especialmente pela base líquida identificada, em decorrência dos baixos investimentos realizados pela Hidropan desde sua última revisão tarifária. Já a cota de reintegração regulatória representou um impacto de 0,15 nesse efeito médio. Este aumento se dá principalmente em função da variação da taxa de depreciação. Por fim, os recursos de outras receitas, ultrapassagem de demanda, excedentes reativos, representaram um efeito de 0,12 nas tarifas. Em vista da variação desses itens, a parcela B representou um impacto total de menos 0,97%. Outro item que requer atenção nesse processo de revisão é o fator X. O fator X é o índice fixado pela ANEEL e utilizado nos reajustes subsequentes. O objetivo é compartilhar com o consumidor os ganhos de produtividade da concessionária, decorrentes do crescimento do número de unidades consumidoras e do aumento do consumo do mercado existente, o que contribui para a modicidade tarifária. Esse índice é constituído de 3 componentes: PD,
T e Q, sendo que apenas o que trata da trajetória de eficiência dos custos operacionais, o T, é definido na revisão tarifária e os outros dois são calculados anualmente nos reajustes tarifários. O componente PD objetiva estimar os ganhos potenciais de produtividade de uma distribuidora em função da produtividade média do setor, do crescimento anual do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa. O valor definido do componente PD nesse processo tarifário foi de 1,07. O componente T tem por objetivo estabelecer uma trajetória de custos operacionais regulatórios, quando a análise dos custos operacionais eficientes indicar a necessidade de revisão desses custos ao longo do ciclo tarifário. E como a cobertura dos custos operacionais presentes nas tarifas da Hidropan está dentro do intervalo definido pelo método de benchmark, o componente T a ser aplicado nos reajustes subsequentes é de 0. O outro integrante do fator X é o componente Q, também fixado anualmente nos processos tarifários. Nessa revisão tarifária, o componente Q é denominado Mecanismo de Incentivo à Qualidade e foi calculado por meio da análise da variação dos indicadores técnicos e comerciais da concessionária entre 2019 e 2020, resultando em menos 0,39%. Esse índice almeja incentivar as distribuidoras a investir na prestação de serviço de boa qualidade e permitir que a qualidade da energia seja mais aderente às tarifas praticadas. Detalhados os itens econômicos do cálculo, agora falarei sobre os componentes financeiros para compensação nos 12 meses subsequentes. Conforme mencionado antes, o efeito da entrada dos componentes financeiros teve uma participação total de 1,67 no resultado. É oportuno enfatizar que nessa fase da consulta pública, os componentes relativos a CVA em processamento foram estimados pela distribuidora e serão fiscalizados e recalculados pela ANEEL até a versão final deste processo. Dos itens negativos que mais influenciaram esse resultado, merece destaque o relacionado à reversão da parte dos créditos de PIS e COFINS, sendo este responsável por uma redução de 5,32%. Neste gráfico apresenta-se a evolução da tarifa B1 residencial convencional da área de concessão da Hidropan nos últimos 10 anos, comparada com a variação do IGPM e do IPCA no mesmo período. Assim, a partir dessa demonstração, percebemos que a tarifa residencial da distribuidora teve praticamente a mesma variação do IPCA nesse mesmo período. Além disso, o efeito identificado neste cálculo para esses consumidores residenciais foi de 16,80%. Para concluir a apresentação, destacaria as próximas etapas, as próximas fases dessa revisão. O dia 3 de junho é o prazo limite para o envio das contribuições a esse processo. No dia 19 de julho, está prevista a realização da reunião pública da diretoria da ANEEL para deliberar sobre o resultado do cálculo da revisão da distribuidora. E o dia 22 de julho é o início da vigência das novas tarifas. Agradeço a oportunidade, tenham todos um bom dia. Também agradeço a apresentação do DEVET e nós, como eu disse inicialmente, nós teríamos agora a apresentação do Conselho de Consumidores da Hidropan, que abriu mão dessa participação, mas ainda assim eu enfatizo que não só o Conselho de Consumidores, como todos os consumidores, poderão apresentar suas contribuições até o dia 3 de junho de 2022. Eu indago a nossa equipe se há expositores inscritos para contribuírem neste momento na audiência pública. Diretor, não recebemos manifestação de expositores inscritos. Ok, obrigado, Andressa. Então, eu reitero aqui, mais uma vez, que as apresentações e os documentos apresentados nesta audiência, durante este processo, elas estarão disponíveis no site da ANEEL e as contribuições podem ser encaminhadas, portanto, até o dia 3 de junho deste ano, de 2022, que podem ser encaminhadas tanto por meio eletrônico para o site da ANEEL, como por via dos correios. E essas contribuições serão analisadas detidamente, com todo cuidado,
antes da tomada de decisão final sobre as tarifas a serem praticadas pela Hidropan. Como foi apresentado, mantidos inalterados os dados considerados até o momento da realização desta audiência pública, a revisão tarifária da Hidropan conduzirá a um efeito médio nas tarifas a ser percebida pelos consumidores de 18,17%, sendo de 21,08% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 17,03% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. E também quero aqui ressaltar que os índices que foram apresentados nessa consulta, eles são preliminares, ainda poderão sofrer alterações durante o período de consulta pública, considerando aí as contribuições que vierem à ANEEL. Os valores definitivos, eles serão aprovados, como enfatizou aqui o DVET, eles serão aprovados e após as contribuições, e estarão em vigor a partir de 22 de julho, do mês 7 deste ano. Eu relembro também que esta audiência pública está vinculada a consulta pública que foi aberta pela ANEEL, consulta pública que tem o número 14 de 2022, e o prazo, mais uma vez, eu enfatizo porque é muito importante que seja observada essa data até o dia 3 de junho deste ano. Mais informações estão disponíveis no site da ANEEL, www.gov.br/ANEEL, na área Participação Social. Agradecemos a participação de todos e declaro encerrada esta reunião virtual.